Bem, olha só, gente, vamos falar agora sobre o julgamento do ex-policial Misael Bispo, que começou ontem, segunda-feira. Ele que é acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima. Uma das testemunhas ouvidas foi um perito que disse que Misael esteve no local do crime. Como assim, Douglas? O Misael está falando que ele não praticou o crime? Como é que existe uma prova que ele foi até o local do crime? Pois é, esse perito que prestou depoimento ontem falou sobre uma plantinha, né? Sobre a alga, uma alga que teria lá na represa de Nazaré Paulista e foi encontrada no sapato do Misael, lá no local do crime. Agora, a defesa contesta esse laudo. Vamos ver como é que foi aqui o primeiro dia, Rodô. Com autorização da defesa e a acusação, o julgamento foi transmitido ao vivo pela TV, rádio e internet. A primeira testemunha de acusação a falar foi Márcio Nakashima, irmão mais velho de Mércia. Neste momento, a pedido da promotoria, o réu Misael Bispo de Souza teve de se retirar do plenário. A testemunha sentia-se ameaçada pelo réu. Durante o depoimento, Márcio disse que o ex-policial mudou o comportamento. Ele foi se transformando ao longo do relacionamento. Ele se transformou num sujeito possessivo, ciumento. Márcio disse que nunca viu Mércia ser agredida, mas relatou o que a outra irmã, Cláudia, lhe disse após o crime. Ela tinha algumas manchas roxas nos braços, né, e reclamava muito de dores na região da barriga. E que a Mércia falou que tinha tido uma discussão um pouco mais calorosa com o Misael. No computador de Mércia, ele disse ter lido um e-mail ameaçador. Achamos até um e-mail dela trocando com o Misael, onde o Misael disse que ela vai ter um encontro com Deus. Né? Curiosamente, né? Só lembra do que incrimina. Das contradições, esqueci ou era minha irmã. Misael Bispo de Souza é acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima em 23 de maio de 2010. O veículo e o corpo da advogada foram encontrados dias depois na represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a acusação, depois de balear a jovem, Misael empurrou o carro para dentro das águas com a vítima no veículo. O acusado teria contado com a ajuda do vigilante Evandro Bezerra Silva, que será julgado em outra ocasião. A mãe de Mércia disse que foi muito difícil encontrar Misael na sala do júri. É muito difícil, porque vem aquela imagem, vem tudo, eu lembro a Mércia saindo, a Mércia rindo. O segundo depoimento do dia foi do perito Carlos Bicudo, responsável por analisar o sapato do réu. Ele confirmou que a alga no sapato pode ser encontrada na represa. Este sapato tem que ter entrado na água. Não existe outra possibilidade da alga estar lá. Bem, agora são 8h38 para comentar esse assunto, claro, junto conosco aqui, o doutor Paulo Sérgio, ele que é advogado, né, mestre em Direito, e vai conversar com a gente para falar sobre esse assunto. Doutor, o que o senhor achou, o que o senhor achou aí dessa questão? Existe uma prova pericial, né, a questão do sapato do Misael conter aquela alga, né, que existe na represa lá de Nazaré Paulista, e mesmo assim a defesa contesta esse laudo. É uma posição normal de defesa contestar tudo que aparece? Sim, sem dúvida. Tudo aquilo que vai contra a sua tese, né, é objeto de contestação pela defesa. Duas coisas me chamaram muita atenção nesta particularidade, nesse momento do depoimento da testemunha. Primeiro, a defesa se esforçando para tentar provar ou demonstrar de que existia um tempo superior ao tempo que aquela alga poderia estar viva. Doutor, deixa eu só pedir licença para o senhor, que no nosso repórter, o Ed Polo, está ao vivo lá no Fórum Criminal da Barra Funda. Coloca o Ed Polo para a gente aqui na tela, por favor. Vamos ouvir aqui. Coloca o Ed Polo para mim aqui, ô Diogão, por gentileza. O Ed, agora sim, está acontecendo uma entrevista lá. Ed Polo, é com você, hein? Simplesmente isso. Oi, Douglas. O doutor Ivon Ribeiro está argumentando as perícias de ontem. Ele está falando exatamente sobre as provas da alga encontrada no sapato de Misael. Vamos ouvir. 10 dias ou 3 dias de engano, não. São 3 meses, 87 dias após. Em relação à forma como foi comprovada, de onde partiram as ligações do telefone celular? A comprovação das ligações celulares ainda está pendente, talvez um requerimento da defesa, no sentido de buscarmos a constatação no local. Porque alguém afirmar para mim que telefonia é uma ciência exata, eu devo estar velho, caduco, senil. Talvez o doutor Misael tenha que me destituir depois da fala do promotor ontem, dado a minha insanidade mental.
Agora, uma pessoa do gabarito que foi trazido como perito, respeitando da mesma forma, rendendo minhas homenagens ao currículo do profissional, sem dúvida nenhuma, afirmar para mim que telefonia é uma ciência exata. Isso é um absurdo deslavado, entendeu? Não ajuda o processo legal de forma nenhuma, viola realmente a verdade real que tanto se busca nesse momento. O que poderia estar errado nessa telefonia, doutora? Houveram sim, e o que ele disse foi totalmente também o que saiu na imprensa. Enquanto no carro, na região do Parque Secap, ele delimitou um círculo onde exatamente dentro desse círculo 10 estações radiobases poderiam se conectar ao telefone dele, sim. E ele parado dentro do carro dele, foi isso que o perito afirmou. Foi isso que ele afirmou. Doutor, se o senhor reconhece que houve essas ligações, por que eles se falaram Você tantas vezes? Você está acompanhando aí ao vivo o dia do crime, porque a filha dele de defesa de Misael Bispo, falando ao vivo aqui no Se Liga Brasil, direto do Fórum Criminal de Guarulhos. Vamos ouvir. A ferro e fogo quer encaixar como se ele tivesse voltando com o Evandro da represa. Mas por que tantas depois ligações? Do crime? Foram 19 ligações trocadas entre Misael e Evandro. Por que tantas ligações no dia do crime, no dia 23 de maio? Isso é muita ligação. Eu gostaria que a senhora também fosse indagar por que a Mércia, em 10 dias, ligou 248 vezes para ele. Ed, pergunta para ele se ele acredita na absolvição se do Misael. Se 16 ligações pelo Misael ao Evandro e 3 do Evandro ao Misael, são 19. E por que 248 vezes? Vamos fazer que nem o irmão dela? Com base nisso... Vamos perguntar para ela? Com base nisso, o senhor acredita na inocência de Misael, doutor? Oi? Com base nisso, o senhor acredita na inocência de Misael, é isso que o senhor está dizendo? Mas é claro, não tem outro argumento. As antenas de ligações tiram ele da represa. Como é que vão colocar uma alga na situação que ela estava, tecnicamente, parcialmente viva, a ponto do perito poder analisar a estrutura interna quase 3 meses depois do fato? Me expliquem isso. O que é isso para vocês? O carro parado e o celular andando, como é que o senhor explica isso? O celular não estava andando. O perito falou que dentro do automóvel fixo, as antenas poderiam ser utilizadas através do instituto chamado handover. Eu acho que todo mundo que trabalha com telecomunicações tem a obrigação de saber disso. Eu, como advogado, fui atrás. Não é somente, eu entendo tudo que está sendo dito. Agora, quando se trata de matéria de prova, eu fico extremamente transtornado com esse tipo de indagação. Quer dizer, são 16 ligações como se ninguém liga 16. Agora, 248 é normal para dizer que havia uma briga entre eles? Tá ok. Você está ouvindo então, aí o advogado de defesa de Misael Bispo. Daqui a pouquinho o Ed Polo volta ao vivo para conversar conosco. É ele que está em frente ao Fórum Criminal de Guarulhos, acompanhando esse julgamento do Misael Bispo. Esse aí é o advogado de defesa. A qualquer momento você volta, viu, Ed? Tem prioridade para conversar conosco e trazer as informações aqui do nosso programa. Doutor Paulo Sérgio, com relação ao advogado de defesa, acredita na absolvição do Misael Bispo? O senhor acha que realmente dá para ele sair pela porta da frente do Fórum de Guarulhos? É possível, tudo é possível no Tribunal do Júri, a absolvição ou a condenação. Retomando apenas o que eu estava informando e coincidiu com o que o advogado dele acabou de dizer, o ponto crucial da defesa ali nas perguntas ao perito queriam a determinação do período em que aquela alga poderia estar viva e ser examinada. Por quê? Porque essa alga só chegou para a perícia, me parece que aproximadamente 3 meses após os fatos. E o perito disse ali que aquela alga tem um período de vida entre 10 e 15 dias e ela estava viva no pé dele. Então, esse foi o ponto crucial. Mas o que mais chamou a atenção, talvez a melhor pergunta feita ontem em plenário, partiu dos jurados. Os jurados enviaram uma pergunta escrita ao juiz que fez a pergunta ao perito, muito simples e muito crucial. Perguntando ao perito se existe aquela mesma alga em outras represas, em outros lugares aqui na cidade de São Paulo. E o perito afirmou que sim. Bem, doutor Paulo, vamos voltar agora ao Fórum Criminal lá de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ed Polo, você me ouve? Tem novidade do caso aí, não é isso, Ed? Estamos ao vivo, hein? Oi, atenção, estamos ao vivo aqui. Deixa eu perguntar, aqui é o Adão, viu? Irmão do Misael, acompanhando. Como é que o senhor viu esse primeiro julgamento, esse primeiro dia? Que a análise a família tira desse momento tão difícil que vocês estão passando? A análise, como eu falei anterior, a análise é que os 2 peritos que foram ouvidos, eles não colocam meu irmão na cena do crime nenhuma. Esses comentários que saem pela televisão é só especulação, pessoal. Só especulação. Vamos aguardar o desfecho
do decorrer do tempo que vocês vão ver. E eu estou muito confiante, você pode ter certeza. O que você espera desse julgamento? Favorável, bem favorável. Deus quiser. Tá certo. É o Adão, viu, Douglas, Sim. irmão aqui do Misael, que já está acompanhando exatamente a chegada aqui. Os trabalhos no fórum aqui de Guarulhos devem começar daqui a pouquinho. Está em cima ainda, né? Cerca de 9h15, essa é a previsão do júri. E daqui a pouco a gente volta com mais informações, acompanhando mais um dia de debate aqui, né? Entre testemunha e acusação, nesse dia de julgamento segundo, que deve terminar, viu, Douglas? Segundo previsão, só na sexta-feira. Pois é, Ed Polo está ao vivo em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda. Divide a imagem para mim aí, Diogão, eu e o Ed Polo, porque nós estamos ao vivo, nós estamos ao vivo aqui no estúdio do Se Liga Brasil. Ed Polo aqui do meu lado, desse lado aqui. Ed Polo está ao vivo em frente ao Fórum Criminal lá de Guarulhos, na Grande São Paulo, porque existe uma movimentação enorme por aí. Quem já chegou por aí, o Ed Polo? A gente já viu aí o advogado de defesa do Misael, também o irmão do Misael. O Misael já chegou aí, não? O Misael já chegou por volta das 8h30 da manhã, os promotores também, advogados de acusação, a defesa, ou seja, já estão todos, inclusive também os jurados, já estão todos em plenário, se encaminhando para esse segundo dia de julgamento aqui, que deve ser marcado por mais debates, viu, Douglas? Debates calorosos. O doutor Olim, que acusa Misael, ele diz que Misael matou mesmo a Mércia Nakajima. Ele vai dar esse depoimento agora. Começa esse depoimento por volta das 9h15, segundo informações que nós obtivemos aqui na porta do fórum. E deve demorar, Douglas, só para você ter uma ideia da importância desse depoimento do delegado Olim, ele que investigou todo esse caso, ele que coloca o Misael na cena do crime, por mais ou menos 4, 5 horas. Essa é a previsão do Tribunal de Justiça. Um depoimento muito importante esse do doutor Olim, que é o delegado do caso, Douglas. Tá certo, Ed Polo, muito obrigado. Você tem prioridade, a qualquer momento você volta para conversar conosco aqui no programa, tá? Nós estamos recebendo aqui o doutor Paulo Sérgio, que é advogado, mestre em Direito, para comentar esse assunto aqui no nosso Se Liga Brasil. Doutor Paulo Sérgio, como é que o senhor classifica a participação do delegado? O delegado que acompanhou todo o caso, é importante também a participação do delegado do caso nos depoimentos. Já visto que isso tem sido uma constante, né? No caso Bruno também isso aconteceu com a delegada Ana Maria e agora também no caso do Misael, né? Isso ocorre de forma usual no Tribunal do Júri, o promotor de justiça arrolar aquele que coordenou as investigações. Isso é absolutamente normal. O que a gente pode esperar desse depoimento dele, evidentemente, tudo aquilo comprovando o que a acusação trouxe para esse processo. Evidente, ele que coordenou as investigações, ele que concluiu no inquérito policial pela existência da materialidade e de indícios fortes de autoria, e foi a partir do trabalho desse delegado que o promotor de justiça assentou a sua acusação. Óbvio que só se espera dele que reforce tudo aquilo que o promotor de justiça trouxe até agora. Tá certo, doutor Paulo Sérgio, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o caso Misael aqui no nosso Se Liga Brasil.